seu envelope. Eclesiastes 5:10 diz assim: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente, e quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. E isso também não faz sentido. Aqui eu quis trazer um gancho no dízimo e ofertas da palavra, e eu vim falar sobre Salomão. Salomão foi um homem, um dos mais ricos, ou não o mais rico da história, e ele entendeu algo profundo, que dinheiro nunca foi o problema, mas também dinheiro nunca foi uma solução. Ele tinha tudo e por muitas vezes ele se sentia vazio. E quando falamos de dízimos e ofertas, não estamos falando de dinheiro apenas, estamos falando de um coração alinhado com o Senhor, com um propósito alinhado com o Senhor. Não é à toa que lá em Mateus 6:21 diz: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então isso significa que quem controla o seu recurso influencia a sua direção. Aquilo que você honra revela o que governa a sua vida. Então, quando eu entrego os meus dízimos e as minhas ofertas aqui no altar, eu reconheço que Deus é a fonte do nosso dinheiro. Eu tiro o controle das minhas mãos e entrego o controle nas mãos dele. E Provérbios 3:9 diz: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Hoje não é sobre dar por obrigação, é sobre dar com entendimento. Não é sobre perder, é sobre se posicionar. Amém, igreja? Então traz o seu envelope e vem ofertar aqui no altar do Senhor. Você pode estender suas mãos para cá. Senhor, em nome de Jesus, graças te damos pela oportunidade de ofertar no teu altar, Senhor. Nós declaramos que essas sementes vão frutificar 100 vezes mais, Pai, em nome de Jesus. Que a tua providência esteja sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, Senhor, sobre a nossa família, sobre esse altar, sobre essa casa, Pai. Em nome de Jesus, nós agradecemos por mais uma oportunidade, Senhor. Assim te agradecemos. Amém e amém. Os vídeos. A vida é cheia de escolhas, mas nem sempre seguimos o caminho certo. Não desperdice a sua força com o que não é essencial. Descubra o que é prioritário para cumprir o seu chamado. E lembre-se, nem tudo é prioridade. Se você tratar tudo como prioritário, não conseguirá dar prioridade a nada. Aprenda a guardar o melhor de cada momento. Encontre o equilíbrio na vida e conquiste o essencial. Campanha Conquistando o Essencial. Em todas as igrejas Sara.
Pra quem tá fazendo, faz barulho! Cara, tem gente andando, mas não sabe pra onde. Tem gente fazendo, mas não sabe o porquê. Mas é aquilo, você já sabe. Aqui está o MC que venceu a última batalha. E pra batalhar com ele, eu vou chamar aqui. Faz barulho, faz barulho. JMC! Solta o beat, DJ. Vamos levantar o clima dessa batalha. E vem no... Uou, uou, uou. Assim. Levanta as tuas mãos pro ar. Quem tem força e quem tem raça pra elevar os MC. Levanta as tuas mãos pro ar. Quem tem força e quem tem raça pra elevar os MC. Vem no rimas em 3, 2, 1. Rima. Cê sabe por que eu travei. A batida tá rolando, todo mundo olhando e eu sei rimar. Eu sei responder, sei atacar, sei fingir confiança. Mas agora parece que não vem nenhuma palavra. Passei tanto tempo tentando provar que era alguém, ganhar respeito, ser visto, ouvir o barulho da plateia. Só que agora, na hora de rimar, nenhuma palavra parece fazer sentido. E se o problema não for perder? E se o problema for ganhar e mesmo assim continuar vazio? Não. Não, eu não vou fugir dessa sensação. Se tem um vazio gritando aqui dentro, hoje eu vou. Rimas em 3, 2, 1. Rima. Alô, Arena! Boa noite! Gente, você poderia fazer um grande aplauso aqui para esse grande homem de Deus, Eric Ferreira! Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Vamos abrir a palavra de Deus em Eclesiastes 3:11. Acompanha comigo na projeção. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Fecha teus olhos, põe a mão no teu coração. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos pela tua presença já está aqui conosco, Pai. Pai, continua fazendo, porque sabemos que só o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, para que a gente possa receber mais do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, galera? Hoje vamos falar sobre sem tema na rima. Se vocês viram ali bem no comecinho do vídeo, era o cara que sempre respondia e do nada ele travou, né? Ficou meio que sem direção, meio que sem saber para onde ir. E nessa palavra que eu trouxe para vocês, eu já tinha falado sobre Salomão, mas a palavra em si vai ser falada sobre ele. Quem foi Salomão? Salomão foi um grande rei, o mais sábio, de acordo com a Bíblia, foi o filho de Davi, né? Que foi quem era Davi, o segundo o coração do Senhor. Mas o mais importante aqui é, Salomão tinha tudo. Ele tinha riquezas, ele tinha dinheiro, mas uma coisa faltava. Existia um vazio existencial dentro dele. E mesmo assim ele declarou, contudo, 2:11, Eclesiastes 2:11, contudo, quanto avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento, não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. E aqui ele fala, o problema não é falta de coisas, é falta de sentido. E aí eu trago o primeiro ponto da palavra. O vazio não é a ausência de coisas,
é a ausência de sentido. Eclesiastes 22, 23, eu estou colocando um monte de versículo para você entender que a direção do Senhor é clara na palavra de Deus. Eclesiastes 2, 22, 23 diz: que proveito tem um homem de todo o esforço e de toda a ansiedade com quem trabalha debaixo do sol. Durante toda a sua vida, seu trabalho não passa de dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa, e isso também é absurdo. E aqui mais uma vez, Salomão descrevendo uma vida funcional por fora, onde ele tinha tudo por fora, mas desgastada por dentro. E aí aqui eu pergunto, que tipo de rima você tem vivido hoje? Uma rima cheia de sentido, mas sem o Senhor? Ou uma rima sem sentido nenhum, dentro e fora está tudo bem? Que tipo de rima você tem pensado? Que tipo de rima você tem rimado na sua vida? E é aqui o ser humano claramente não foi criado só para produzir ou conquistar. Porque senão Salomão teria sido o melhor de todos. Porque ele tinha tudo, ele tinha riquezas, ele tinha poder, ele pediu sabedoria do Senhor e o Senhor reconheceu a humildade daquela oração e entregou sabedoria a ele. Mas se fosse só disso, ele claramente seria o homem referência na Bíblia. Mas sabemos que o homem referência na Bíblia não é Salomão, é o Senhor dos Exércitos, é Jesus de Nazaré, amém? Então a gente vê claramente que o único que pode nos fazer ganhar significado em nossa rima, ter um tema para nossa rima, é o Senhor, porque Ele nos dá sentido, Ele nos dá direcionamento para seguir, amém? Amém, Arena? Meu Deus do céu! Se você for comemorar desse jeito no Brasil, Jesus amado. E aí eu chego no segundo ponto. A falta de propósito desorienta o coração e enfraquece as decisões. Olha só isso. A falta de propósito desorienta o coração. Muitas vezes a gente vem, sabe para onde seguir, sabe para onde ir, mas muitas vezes o nosso coração está desorientado. E Provérbios 16, 25 diz: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Aqui claramente a gente vê que o coração está orientado teoricamente, mas as decisões estão enfraquecidas. Por quê? Porque se há um caminho que parece certo ao homem, o único caminho que vai te guiar é o Senhor, é o caminho com o Senhor. Ele é o único que vai te guiar para a vida, amém? Então, sem propósito, a vida passa a ser guiada pelo momento, a vida começa a ter decisões baseadas no sentimento. Acontece algo na tua vida e você vai lá e o quê? Nossa, de acordo com o meu coração, de acordo com o que eu estou sentindo, é para fazer isso. Nossa, de acordo com o que eu estou pensando, é para fazer isso. Mas e o que o Senhor fala ao respeito dessa decisão? Escolhas são feitas pelo parecer certo. Nossa, isso parecia certo. Isso eu acho que seria certo. Mas o resultado disso é falta de direção. Uma falta de consistência. Falta de referência. E aí aqui eu trago, nossa maior referência é Jesus. Nossa maior referência é o Senhor. Mas se for para a gente seguir embaixo de uma palavra, embaixo de uma voz, nós temos uma referência perto de nós que é o nosso pastor. Meu irmão, digo por experiência própria, eu não sabia usar uma furadeira. Eu não sabia bater um martelo. Hoje, uma furadeira. Eu estou falando coisas bestas assim, coisas simples. Mas se você parar para pensar, às vezes para a gente seguir um direcionamento, vai muito além do que você imagina. Seguir direcionamento é estar próximo.
Seguir direcionamento é estar perto. Salomão queria estar perto, mas ele não estava perto. Não é à toa que ele foi muito influenciado. Mas se você parar para pensar, a partir do momento que você decide estar perto, o direcionamento vai ser certo. O que vai parecer vai ser certo, porque não é diante dos seus olhos, é diante do Senhor. É o Senhor que te guia. Amém ou não, igreja? Meu Deus do céu, mas a igreja está com frio, eu acho. E aí eu chego no terceiro ponto. O propósito começa quando a vida se reconecta com Deus. Romanos 11:36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Irmão, o propósito não nasce em você. Ele nasce no Senhor. Eu vou repetir, que eu acho que ninguém ouviu. O propósito não nasce em você, nasce no Senhor. Salomão entendeu isso no seu final de vida. Depois de tanto ser influenciado pelas riquezas de países vizinhos, das suas esposas, no final ele entendeu isso. E lá em Eclesiastes 12:13 fala: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. No final de vida ele entendeu isso. E isso revela que o quê? Deus é a origem, porque dele. Deus é o caminho, porque por meio dele. E Deus é o destino, para ele são todas as coisas. Salomão, no final da vida, ele entendeu isso. E eu te digo, fora disso tudo se torna temporário, insuficiente, tudo se torna vazio, porque eu e você queremos ser cheios do Senhor, ser cheios da presença do Senhor. Amém ou não, igreja? Glória a Deus. O vazio não se resolve com mais experiências. Se você busca as experiências no Senhor, glória a Deus, querido, busque experiências no Senhor. Mas não viva só de experiências. Não viva achando que a sua vida com o Senhor é só o momento do altar aqui no final. Querido, uma vida com o Senhor é todos os dias. Uma vida com o Senhor é buscar incansavelmente a presença dEle. E isso se resolve com Ele, com a palavra dEle, porque Ele é o Verbo. A palavra é o Senhor. Busque entendimento. Busque conhecer mais do Senhor, porque eu tenho certeza que esse vazio que você sente vai ser preenchido por Ele. Efésios 1:11-12, e aí eu já conduzo para terminar e eu queria que vocês ficassem de pé. Efésios 1:11-12. Nele fomos também escolhidos, tendo-se predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas. Daquele que faz o que, igreja? Daquele que faz o quê? Daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os primeiros a esperar em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. Querido, aqui claramente Deus fala: você foi predestinado, você foi escolhido, você foi destinado a ser louvor da glória dele. Então creia nisso, não pare, não segue a sua vista.